Mary Del Priore, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliana. Vamos falar hoje sobre a proclamação da República no Brasil, né? Que será lembrada amanhã, dia 15 de novembro. O que foi o 15 de novembro, Mary? Explica pra gente. Pois é, queria lembrar um pouquinho aos nossos ouvintes, né, Juliana, não só os aspectos, digamos, político-militares desse golpe, porque foi um golpe político-militar que derruba, então, a nossa monarquia parlamentarista e vai substituí-la por uma república presidencialista. Esse golpe é feito, essa proclamação da república é feita na antiga Praça da Aclamação, que hoje se chama Praça da República, por ninguém menos do que o Marechal Deodoro da Fonseca, que todo mundo conhece, mas é bom lembrar que se durante algum tempo imaginou-se que a população não sabia de nada, que as pessoas estavam por fora, quem estava por fora mesmo era a família imperial, como eu vou procurar mostrar aqui para os nossos ouvintes. Mas antes gostaria de lembrar a eles quais eram as causas que estiveram por trás desse golpe militar e mostrar que realmente esses assuntos já eram bastante conhecidos de uma grande parcela da população. Primeira situação política no ano de 1889, né, Juliana? Eu lembro que havia um descontentamento, embora Dom Pedro II fosse uma pessoa querida, todo mundo gostava daquele velho imperador de barba, mas a situação do país era realmente muito ruim. Havia um setor da sociedade que havia sempre apoiado o imperador, que era o setor dos grandes senhores de café, os barões de café, os plantadores de café, que tinham ficado muito irados com o fim da escravidão. Eles não tinham recebido nenhuma indenização, né, pelos seus escravos, mas o mais importante é que havia um grupo progressista grande na nossa sociedade, e esse grupo progressista achava que a monarquia realmente não tinha trazido nada de bom para o país. Além da escravidão e do café, os índices de analfabetismo eram altíssimos, a miséria era enorme, o país era governado por um grupo de amigos, ali de castas, né, em torno do imperador, o voto era censitário, era para quem sabia ler e tinha dinheiro. Então tudo isso trazia, digamos, para o clima da sociedade, um clima muito negativo. Mas eu diria que o grande impacto mesmo, além do fato do imperador não ter descendentes homens, né? Havia quem não gostasse da princesa Isabel ou do marido dela, ele tenta preparar o neto dele, o Pedro Augusto de Saxe-Coburgo, filho da outra filha dele, da Leopoldina, mas o rapaz era doente, então a coisa não vinga. Mas o X do problema, Juliana, estava mesmo, era entre os militares. Eu lembro que o papel dos militares na Guerra do Paraguai foi realmente muito relevante para o país. Os militares brasileiros foram muito corajosos, tiveram ações formidáveis. Quem gosta de história da guerra, história militar, sabe disso. Mas quando eles voltam para a capital, quando eles retornam ao país, eles são recebidos com uma frieza total por parte do governo e do imperador. Além do que, os soldos dos militares eram baixíssimos, né? Todas as nomeações dentro da própria corporação eram feitas por amigos de amigos, quer dizer, as promoções eram difíceis de serem obtidas através de critérios como conhecimento técnico, valor, ou outras, enfim, outras características que são importantes dentro da vida militar. Eles tinham que receber ordens de civis, porque era como se os generais não tivessem força própria. E como se não bastasse, é sempre bom lembrar que a Guerra do Paraguai fez lutar lado a lado, Juliana, brancos e negros, e muitos negros eram escravos, e ao voltar ao Brasil continuam escravizados, o que fez o exército se tornar um grande aliado da abolição, e nós vamos ver os militares envolvidos e lutando pela abolição durante muito tempo. Isso mais as ideias positivistas, que achavam que o governo forte é que levaria a ordem ao progresso, que é o lema aí da nossa bandeira, né? Mas tudo isso transformou esse caldo de aspirações de uma nova forma de governo que levasse o Brasil ao progresso, a se igualar com as outras repúblicas latino-americanas. Sim, como a família real acabou vivendo essa proclamação da República? Isso é que é incrível, né? Porque enquanto isso tudo rolava, quer dizer, você tem grupos aí participando, discutindo, tomando uma série de decisões, o conde, no dia 15 de novembro, marido da princesa Isabel, tinha ido passear a cavalo com os 3 filhos, Pedro, Luiz e Antônio.
Antônio. Quando ele chega ao palácio, hoje chamado de Palácio das Laranjeiras, ele é recebido por amigos desesperados que vêm avisá-los que um golpe estava em curso. A princesa Isabel não acredita em nada, ela passa o tempo a dizer, mas não é possível, isso é uma traição, eu não acredito. O Conde de, que já havia presenciado outros golpes na Europa, ele estava super preparado para essa situação. Tenta-se avisar o imperador que estava em Petrópolis com a imperatriz por telégrafo, mas o telégrafo já tinha caído na mão dos revoltosos. Então, passa-se um tempo até que o imperador fique sabendo dessa situação. A princesa, apavorada, manda os 3 filhos com o grande amigo da família, o André Rebouças, para Petrópolis, na tentativa de salvá-los de qualquer coisa mais difícil, mais violenta. É interessante, Juliana, porque a descrição dessa viagem feita pelos príncipes mais tarde é assim de uma tranquilidade absoluta. Eles atravessam a Bahia para tomar o trem lá na Raiz da Serra e é como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o imperador vem descendo de Petrópolis, lendo lá o livrinho dele de Camões, vão todos se encontrar ali no Paço Imperial, inicialmente cercado de amigos, né? Todo mundo tentando convencer o imperador que realmente as coisas eram graves, e ele se limitava a responder, eu não acredito em nada disso, não pode ter havido golpe, isso tudo é fogo de palha, né? Ele contava realmente com o apoio do exército. Passa-se o dia, né, eles à noite se reúnem, a princesa Isabel e o Conde de, tentando convencer o imperador de chamar, né, o seu antigo ministério, tentar negociar. Eles compreendem que a situação é a mais grave, mas o imperador sempre muito renitente, até que eles recebem a visita de 2 oficiais que vêm anunciar que eles têm que deixar o Brasil em 24 horas. Isso realmente é um choque para todos eles. O imperador escreve uma carta dizendo, né, muito revoltado, ele fica muito revoltado, ele diz logo, bom, se é para ir embora, eu vou agora, vou nesse momento. E a princesa Isabel também escreve uma carta dizendo que ela vai deixar esse país onde ela amava os brasileiros e amava o país. O Conde de coloca o cargo dele, ele tinha lutado inclusive na Guerra do Paraguai, à disposição, e o mais dramático é que eles são acordados às 1h30 da manhã, da madrugada do dia 17 de novembro, os filhos da princesa Isabel continuavam em Petrópolis, e a admoestação, quer dizer, a observação que fazem é que eles têm que embarcar imediatamente e zarparem na direção da Europa, porque se teme uma revolta popular. O Paço Imperial estava totalmente isolado, não havia gente nas ruas, era uma noite de chuva, era uma noite feia, triste, né? E eles são então obrigados em 1h30, enfim, a arrumar tudo que podiam, nem conseguem mandar buscar seus bens, há uma espécie de um desespero nessa hora, o que eu vou fazer com as minhas joias, o que faria com os meus móveis, enfim, mas eles são instados a embarcar, e eles atravessam então aquela praça sem nada, a não ser os soldados ali com as armas a postos, né? Uma travessia difícil. Eu lembro que a imperatriz Teresa Cristina tinha muita dificuldade de andar. Eles vão numa carruagem, Dom Pedro, Teresa Cristina, Princesa Isabel e o neto Pedro Augusto, todos muito nervosos. E eles embarcam, então, em circunstâncias muito, muito tristes. Às 10 da manhã desse mesmo dia, 17 de novembro, os meninos chegam de Petrópolis e, ao meio-dia, o barco, então, segue na direção do exílio. Então, se o Brasil, digamos, forças políticas estavam preparadas para alguma coisa, a gente vê isso muito bem nos telegramas de adesão que o governo republicano vai receber no dia seguinte do golpe, né? Vários amigos do imperador, vários monarquistas aderem rapidamente ao golpe republicano. Se há esse espírito de uma mudança no Brasil, todo mundo quer uma situação nova, todo mundo quer progresso, todo mundo quer que o Brasil se ombreie, deixe para trás esse passado agrícola e escravista. Para a família imperial foi realmente uma surpresa, um grande golpe, e a gente pode ver isso pelas cartas que o imperador vai escrever e a princesa Isabel deixará para a posteridade. Deixaram tudo para trás, é impressionante a história. Mary, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Rio. Uma boa semana para você e para os ouvintes, querida. Até. Obrigada para você também. Até mais. O brasileiro gosta tanto
da verdade, e a verdade está aí pra quem quer ver. Mude o caminho, conserte o país da gente, resgate os sonhos e deixe o Brasil crescer. Aperte a mão do Geraldo, minha gente, e conheço um brasileiro de valor, um cara inteligente, de bom coração, ele é um vencedor. Quem conhece sabe que ele fala e faz, quem acreditou nunca se enganou. Então pense direito, o Brasil tem jeito, é Geraldo, sim senhor. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Quem conhece sabe, nunca se enganou, ele é experiente. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho para um país decente. Por um Brasil honesto, competente, Geraldo presidente. Tô com Geraldo porque vi que a gente boa, é cara limpa, sangue bom, boa pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com Geraldo é diferente, ninguém fica na mão. Mas o melhor é que o cara é competente, joga limpo, manda bem, sabe cuidar de gente. O brasileiro viu quem é e o que ele fez e decidiu que agora é sua vez. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. Geraldo pra unir essa nação, um índio, negro, pobre, rico, branco, cidadão. A gente quer honestamente andar pra frente, ser dono do nariz, ser gente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Já tá na hora, tá no rosto dessa gente. Agora é Geraldo presidente. Vem com a gente que a hora é essa. Vem com a gente que o Brasil tem pressa. Espalha essa ideia ao seu redor, Geraldo. Que o Brasil vai ser melhor. Essa luta é do país inteiro. Tá na mão de cada brasileiro. Um novo nome, novos rumos, novos planos, Geraldo. Eu tô com ele, ele é do ramo, eu vou. Vem pro Brasil que tem futuro, vem com Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor pra nossa gente. Geraldo presidente pro Brasil melhorar. Vem pro Brasil que tem futuro, vem com Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor pra nossa gente. Geraldo presidente pro Brasil melhorar. Por um Brasil decente. Nós somos a turma do Lula. A gente vive a negar. O mensalão, o caixa 2 e o sanguessugas. A gente tá tentando escapar. Nós somos a turma do Lula. Bobeira foi nos caçar. Se o Lula for eleito de novo, a turma dele vai voltar. Mude de presidente. PSDB-PFL. Não pro mensalão, pra dólar na cueca, mentiroso eu digo não, não. Que decepção, pra essa gente, meu voto eu não dou não, não, não. Mas que papelão, disse que era do povo, só vi corrupção. É, que decepção, pra essa gente, meu voto eu não dou